Parece que hoje muitos não estão lendo as Escrituras. Por que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas hoje que estão vindo ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E as pessoas dizem amém para isso. Aceitam numa boa e toleram de boa mente quem faz tal coisa, se tornando-se cúmplice deles. Dessa forma, o coração dessas pessoas é enganado, é iludido, é induzido ao erro. E esse erro é o que desvia as pessoas da verdade. Então, não consigo entender como alguém consegue dar lugar, ocasião para essas pessoas, que vêm falando coisas pervertidas para arrastar as pessoas atrás delas. Isso é um erro inadmissível, porque as Escrituras nos alertam sobre isso, sobre a gravidade dessa situação. Então, quando alguém se deixa envolver e se enredar por essas doutrinas estranhas, que são preceitos de homens, elas estão, de certa forma, tropeçando, errando. Porque esse é o objetivo das doutrinas que são ensinadas por esses homens. Fazer você errar. E você vai tolerar isso boamente até quando? Então, é preciso entender essa questão. Porque tanto você como eu não podemos deixar isso acontecer conosco em tempo algum. Porque temos as Escrituras sim. E nelas existem vários textos falando claramente sobre isso, para nos alertar, para que possamos nos acautelar desses homens, que são falsos. Eles não têm nada a ver com o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus não os conhece, digamos assim. Então, mesmo que você os veja, ou que eu os veja, nós não podemos aprovar esse tipo de coisa. Porque eles estão errados. Mas para que você e eu estejamos certos, temos que nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. Para estarmos aptos a não dar ouvidos a esses homens. E isso tem que acontecer mesmo. Então, é preciso tomar esse cuidado, essa precaução. É preciso se acautelar mesmo, se prevenir mesmo. Porque é a sua vida e a minha vida que está em jogo nessa questão. Porque se aceitamos esse tipo de coisa, dando crédito a isso, nós mesmos é que vamos nos prejudicar. Isso vai atrapalhar a nossa vida em Cristo, espiritual, física, enfim. Porque quantas pessoas até hoje já estão distantes da sã doutrina do Senhor Jesus. E não estão concordando mais com essas palavras dele, porque elas se deixaram envolver, se enredar por esses homens pervertidos, que vêm ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os preceitos saem deles. Eles inventam. Eles engenhosamente criam isso. Criam essas artimanhas. Só para induzir as pessoas ao erro e afastá-las da verdade. Então, agora, mais do que nunca, o seu dever e o meu dever é lermos as Escrituras. Para que por meio daquilo que estejamos lendo, possamos nos fortificar naquilo que ela nos ensina. Principalmente, é claro, se referindo à doutrina do Senhor Jesus. Essa sim tem que estar na sua vida e na minha vida. A prática constante dessa doutrina é que vai tornar a nossa vida em Cristo saudável, perfeita, sem falha, sem erro algum, sem mácula, sem dolo, sem nenhum engano. Então, nós não podemos ser cegos, sendo guiados por outros cegos que vêm ensinando doutrinas que são preceitos de homens, cujo objetivo é afastar você da verdade, de desviar dela. E muitos hoje estão dando ouvidos a isso, de forma
que eles se recusam a dar ouvidos à verdade. Porque para eles, aquela doutrina, que são preceitos de homens, que foi ensinada para eles, eles têm isso como verdade absoluta. E é aí que está o grande erro. Que chega ao ponto da pessoa ter cegueira de entendimento. Assim ela não consegue discernir nada. Ela não consegue discernir essas doutrinas que são preceitos de homens. Assim elas enganam o seu próprio coração com essas coisas. Então, é preciso que agora as pessoas acordem a esse respeito. Porque existem muitas pessoas hoje enganadas por essas doutrinas aí. Sem dúvida alguma. Por esses preceitos de homens. Desviados da verdade. Porque a sã doutrina do Senhor Jesus, que ele ensinou, como você pode ler lá no Evangelho segundo Mateus, a partir do capítulo 5 até o final do capítulo 7, onde as pessoas que estavam ali ouvindo ficaram maravilhados da doutrina do Senhor Jesus, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Então, quem vem ensinando doutrinas que são preceitos de homens não tem autoridade nenhuma. Essa é a diferença. Então, a doutrina que tem que maravilhar a você e a mim é apenas a doutrina do Senhor Jesus. Essa sim é perfeita para as nossas vidas. O nosso coração tem que estar confirmado com essas doutrinas. E principalmente também confirmado com graça. Para que estejamos firmes nessa graça e não possamos nos desviar em tempo algum. Porque a sã doutrina do Senhor Jesus revela para você e para mim verdade, a qual nós devemos nos apegar com firmeza e nunca nos desviarmos dela em tempo algum. Esse é o nosso objetivo. Para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque aqueles que se deixam dominar por essas doutrinas que são preceitos de homens, não estão agradando ao Senhor Jesus em nada. Pelo contrário, estão desobedecendo, estão se tornando pessoas insubordinadas, pessoas que estão renegando o Senhor Jesus. E assim a vida delas vai para a ruína. Você quer que isso continue a sua vida? Porque eu não quero. Porque eu sei que isso é errado. Então, se você e eu sabemos que isso é errado, é hora de parar com essas coisas. Cortar esse mal pela raiz. Para que ele nunca mais cresça, nem em você e nem em mim em tempo algum. Essas doutrinas que são preceitos de homens não podem nos afetar. Porque temos que ser pessoas que estejam firmadas na doutrina do Senhor Jesus. Para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento dele, para que sejamos um santuário que cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Esse é o seu objetivo da igreja. Então, agora é hora de acordar, de escapar, sair fora, abrir os olhos e entender de uma vez por todas que essas doutrinas que são preceitos de homens não servem para você nem para mim em tempo algum. É uma porcaria, da qual nós não podemos deixar que essas coisas possam nos infectar, possam nos cegar, possam nos desviar da verdade. Então eu espero que essa mensagem possa fazer você entender isso. Porque o Senhor Jesus quer que possamos andar apenas baseados na doutrina que ele ensinou. Essa sim é uma doutrina que vai nos aperfeiçoando dia após dia, até chegarmos no final aprovados. Então, chegou a hora disso acontecer mesmo. Porque hoje, em pleno século XXI, é inadmissível que alguém que tem as escrituras se deixe enganar por esses homens, que vem ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, cabe a você e a mim agirmos agora como pessoas sérias no nosso proceder em Cristo Jesus, para combater esse mal. E se apegando à doutrina do Senhor Jesus, vamos estar cada vez mais fortificados na graça que está em Cristo Jesus. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus.
Amém.